Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve presente na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Durante sua participação, os deputados Nicolas Ferreira e Marcel Van Atten destacaram supostas incoerências em suas ações e políticas ambientais. Eles questionaram aspectos de sua gestão, enfatizando contradições em suas posições. Ao final da sessão, ao responder às críticas, Marina Silva surpreendeu os presentes com uma resposta inusitada, que gerou reações na Câmara, mostrando um momento de tensão entre a ministra e os parlamentares. Como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas, e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura pra insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente. O quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar pro Brasil mais uma vez quem você é. Bom, Gás, quer fazer uso da palavra agora? Bem, eu... Agora são não, livres. mas ele... São grupos de 5. Não, mas ele falou, eu posso falar também. O entendimento é que são grupos de 5. Eu não sou líder, aí tem que deixar pra depois. Mas se quiser responder, fica à vontade. Eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz no seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas, e especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores, que aqui estão presentes, possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui e não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, ao não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40. A gente sabe tudo isso. Vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos, imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve. Nós precisamos de soluções, senão o que acabam aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai, governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação do Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. Vossas Excelências ficam com essas afirmações, não sei nem como dizer, não vou dizer, não vou nominar, não quero adjetivar, certo? Mas eu estou muito tranquila com a minha consciência. Tem uma oração, o deputado Nicolas não está aqui, que às vezes eu faço. Tem uma oração que às vezes eu faço em situação de extrema injustiça. E eu digo que Deus julgue entre eu e os meus acusadores e dê o seu veredito. Porque Deus sabe dar o seu veredito. O senhor é pastor, o senhor sabe o que eu estou dizendo. O senhor sabe o que eu estou dizendo e eu não digo isso debalde. Que Deus julgue entre eu e os meus acusadores e dê o seu veredito. Obrigado, ministro. Registre aqui nos comentários sua opinião. Muita sorte para você. E até o próximo vídeo.